sejam bem-vindos. Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ao objeto do conhecimento da aula de hoje? Vamos lá, olha só. Objeto do conhecimento, vanguardas culturais europeias, é o que nós estamos falando na aula de hoje. Surrealismo, expressionismo, dadaísmo, cubismo e futurismo. Olha só aí o detalhamento. Introdução aos movimentos culturais que influenciaram as renovações artísticas na passagem do século XIX para o século XX. Vamos falar sobre cubismo e futurismo. Muito bem, é isso. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Falando sobre as vanguardas culturais. Vieram para romper, né? Você imagina o seguinte, você está numa certa situação, num certo tempo, século XIX, final do século XIX, início do século XX, acostumado com as artes para trazerem aquelas imagens normais, né? Imagem de vaso, uma imagem ali de uma pessoa tomando café, aí tem ali um campo, tem as paisagens e tudo mais. Aí há uma ruptura artística. Esse foi a grande motivação das vanguardas culturais europeias. Uma nova visão sobre a arte, uma nova visão. Já falamos aqui sobre essa situação, o nome da vanguarda, que é originário ali, né? Avant-garde, quem vai na frente, as pessoas que vão na frente mudando tudo. Então, conhecimento dessa tendência. São pioneiros, são pessoas pioneiras, são as pessoas que vão à frente mudando tudo, né? Então, são pioneiros em determinado movimento cultural, artístico ou científico. Então, a vanguarda ela vai trazer essa característica do rompimento, principalmente do clássico. Ali, aquelas imagens clássicas, latinas, gregas, a arte vigente. Então, eles vão trazer ali uma nova perspectiva, um novo olhar, né? Então, ao invés de fazer uma arte em que você vai demonstrar ali a situação da pessoa através do externo, eles querem mostrar o interno, né? No caso aí do expressionismo, da dor, da solidão e tudo mais. Então, como no clássico não tinha como você trazer isso, então eles vão trazer esse tipo de interpretação, ok? Então, característica ali desse movimento que vamos tratar hoje. Olha só, temos mais informação? Temos mais informação. Olha só o vaso aqui que eu tenho. Passou o vaso, você viu? Você estava acostumado, ou as pessoas estavam acostumadas com um vaso de flores, né? O vaso chinês. Aí vem o dadaísmo e rompe com isso. Vamos mostrar um vaso, mas um vaso sanitário. Isso é arte também, isso é ruptura. Então, trata-se aí dessas características. Então, falamos aí que no final do século XIX, início do século XX, na Europa foram marcados pelos movimentos de vanguarda, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Eles idealizavam o abandono dos meios convencionais da expressão artística, né, e o rompimento com uma arte acadêmica mais tradicional, romperam ali com o clássico grego, o clássico latino e vão demonstrar uma nova linguagem, uma nova visão da arte, ok? Temos mais? Temos mais informação? Temos mais informação aí a respeito do surrealismo? Não? Temos sim mais. Olha só, observe aqui a imagem, o que nós temos aqui de informação para você, olha só. Então, vanguardas europeias, temos aí essas características que elas vão trazer também, esse termo que nós abordamos aqui. Muito bem. Vamos falar aí sobre o contexto histórico que se deu a essas vanguardas? Vamos lá, olha só. Então, da Belle Époque às guerras mundiais. Então, estamos ali no final do século XIX, início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, a Europa vive a chamada Belle Époque, a época de grande euforia, pelo progresso, pela velocidade, pelas comodidades provenientes da era da máquina. Imagine que você está ali no século XIX e não existia a eletricidade, não existia o trem a vapor,
não existia o carro, não existia o automóvel. Então, todas essas mudanças ocorrem nesse tempo. Esses artistas eles vão trazer essas características para a arte, esse novo tempo, né? Então, são características que vão estar ali nessa Belle Époque. Outras informações, olha só. Temos mais informações? Temos, olha só. As invenções proporcionadas pela ciência, pela técnica, o automóvel surgiu nessa época, o cinematógrafo, que é o cinema também, as máquinas voadoras, o 14 bis começa a ser testado lá em Paris, então os aviões começam a ser inventados, deflagrado progresso, esse progresso espantoso. Tudo isso vai modificar o pensamento do homem. Isso vai influenciar também as artes, trouxemos aqui uma professora de arte, professora Lúcia, para falar um pouco aí sobre o cubismo e o futurismo. Observem essas características que ela vai explicar desse movimento, cubismo e do futurismo. Olha só. Falar do movimento futurista, né, do movimento artístico futurista, é falar dos artistas que pensavam, idealizavam a arte como se fosse a velocidade tecnológica daquele momento. Chegaram a comparar que a beleza de um automóvel era muito maior do que a vitória de Samocrata. O quê? Uma escultura grega que foi encontrada no fundo do mar que remete aos navegantes daquele período. Então, eles faziam essa comparação, os artistas futuristas. Falavam que captar essa velocidade enquanto tecnologia era para eles algo muito mais belo do que uma escultura, do que uma pintura. E eles procuravam retratar nas suas obras essa velocidade, essa continuidade de movimento. Como nós podemos exemplificar isso? Se eu fizer isso aqui com o meu braço, eles tentavam captar esse movimento em cada movimento. Então, reproduziu em vários momentos, em várias sequências, esse movimento. Então, eles tentavam captar o movimento das máquinas, aquela dimensão que estava acontecendo naquele momento da história, a questão da evolução da tecnologia naquele período. Então, os futuristas eles trazem essa pegada desse movimento. E buscaram no movimento artístico cubista, o que acontecia com o movimento cubista? O movimento cubista detectou que todas as formas tinham formas geométricas e eles decompunham essas imagens em 3D, né? Então, o que era essa 3D? Eles eliminavam a parte 3D, que era altura, largura e profundidade, e ficavam somente com a altura e largura. E eles representavam esses objetos em todos os seus ângulos em um único plano. Mas o que é isso, professora? Ora, se eu pego uma tela, eu represento uma pessoa em um único plano, visto de frente, de lado, de costas, internamente, em um único plano. Então, eles fragmentavam esse objeto ou essa forma para mostrar para o espectador, em um único ângulo, todas as etapas daquela imagem. E o cubismo ele foi separado em duas etapas, que foi chamado de cubismo sintético e cubismo analítico. O que é esse cubismo analítico? O cubismo analítico foi um momento que os cubistas fragmentaram tanto a imagem que nem eles chegavam a reconhecer. E eles pensaram, epa, nós estamos fragmentando demais, vamos retomar as imagens. E aí veio o cubismo sintético, que trazem uma inovação para a arte, que a partir desse momento eles começaram a colocar o quê? Pedaços de jornais, pedaços de vidro, onde causava ao espectador a sensação tátil. Então, os futuristas queriam captar a velocidade da tecnologia em suas obras. Os cubistas, eles fragmentavam e mostravam aquela imagem em 2D em um único plano, tá? Então, espero ter contribuído nesse momento da aula de vocês. Muito bem, notaram? Bem explicado aí pela professora, né? Então, características aí, o cubismo, ele é fragmentado, ele vai mostrar as imagens de diversos pontos, né, diversas perspectivas. Assim como se você pegasse um retrato, a grosso modo, contando, cortasse esse retrato e jogasse. Então,
você vai ver essa imagem de várias perspectivas. E o futurismo não. O futurismo ele queria mostrar a tecnologia, né? Ele vai querer mostrar a velocidade do automóvel, por exemplo. Mas não interessa o automóvel, a imagem do automóvel. Ele quer mostrar a velocidade. A professora deu o exemplo aí do braço, né? Quando vai os diversos pontos da velocidade aqui. O braço não interessa. O que interessa é essa trajetória aqui, né? Se você já bateu uma foto assim rápida, você já viu que fica meio deformado, né? Então não importa a imagem da pessoa, a primeira imagem, o que importa é a deformação, é a velocidade. Essa era a ideia do futurismo. Então ele vai exaltar a velocidade, vai exaltar a tecnologia. Características ali do futurismo. Vamos abordar primeiramente o cubismo, olha só. Então vamos falar agora sobre o cubismo, ok? Então olha só, o cubismo, esta corrente estética própria, olha só, da pintura, ela propunha decompor as formas em seus elementos geométricos, olha só, com o propósito de representar os objetos em diferentes ângulos. Entre os principais representantes temos aí o pintor Pablo Picasso, temos o Georges Braque, Fernando Laguerre da Europa e Alfredo Volpi no Brasil, pintor ítalo-brasileiro que vivia no Brasil. Cubismo, como se você imaginasse assim, olha só, uma imagem representada em cubos, ou seja, você vai observar essa imagem de vários pontos, em várias perspectivas, né? Então essa imagem ela está ali em formas geométricas, como se fossem cubo, por isso cubismo, né? Então você vai observar não só a frente, a lateral, atrás da imagem, né? Por dentro da imagem, tudo aberto num plano. Então essa é a ideia do cubismo. Aí você diz, professor, ok, o cubismo ele vai mostrar as imagens fragmentadas, né? Então qual é a ideia ali dessas escolas, né, do cubismo, das vanguardas europeias? É justamente isso, mostrar uma nova perspectiva, né, dessas imagens, uma nova perspectiva na literatura também. Ele vai influenciar através aí, dessa fragmentação, no caso do cubismo, no caso do futurismo, a abolição da sintaxe, valorizando ali os substantivos, né, tirando os verbos. Então eles vão ali influenciar a literatura dessa forma, ok? Porque aí você fica imaginando, professor, nós estamos numa aula de literatura. Aí o senhor fala em pintura? Sim, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você como é que essas imagens elas influenciaram a literatura. Então, cubismo, o que você tem que entender? Imagens fragmentadas, né? Cubos, a mesma imagem, lateral, né, as imagens laterais, as imagens frontais, as imagens por trás da imagem, por dentro da imagem. Então você vai observar todos esses lados, ok? Muito bem. Então, olha só a imagem, vamos retomando aí, olha só. Então, elementos geométricos é o que temos aí nessas características e observar a imagem em diferentes ângulos. Muito bem. Professor, eu não consegui compreender, mas como assim eu vou ter uma outra perspectiva da imagem, indicando assim essas características do cubismo? Olha só, nós temos uma imagem para mostrar para você, que a imagem chama-se O Homem no Café. Aí você observa a imagem. Professor, essa imagem que está aí do seu lado é o Homem do Café? Mas eu não estou observando nada aí, a imagem do Juan Gris, o autor, olha só, do pintor. Aí, O Homem no Café, o que é isso? Tá fragmentado, mas eu não tô vendo o homem aí, o Homem no Café. Mas não interessa o Homem no Café. Aí nós temos a imagem do café, o café parisiense, que é o local, né? Como se fosse um bar, só que é um bar para tomar café, exatamente, na França. Não tem o homem aí, aí é a fragmentação do local onde as pessoas vão tomar café. Se você notar, temos madeira, é uma mesa de madeira ali. Se você notar, também temos um jornal ali em cima, né? Então está tudo fragmentado, tudo fragmentado. A mesa, a pessoa, eu vejo até um homem ali, ó,
Se você observar nessa imagem azul, podemos indicar que nós estamos vendo o homem de cima ali, né? A cabeça, os braços. Então notem aí que há várias perspectivas. Isso é o cubismo. Ele vai fragmentar. Você diz assim, professor, e se eu fosse aí, por exemplo, uma imagem clássica, o clássico, uma pintura clássica. Aí nós veríamos, o que nós veríamos aí? Veríamos um homem sentado, né, numa mesa, com uma imagem, possivelmente, vamos imaginar, uma imagem de fundo, com uma montanha, uma relva verde, né, um local verde no infinito. As vanguardas vieram para destruir isso, para ir contra, para ter uma nova perspectiva, um novo olhar na arte. Esse o trabalho das vanguardas que vieram para transformar a arte. Ok? Notaram aí essas características do cubismo? Então, vamos falar sobre o futurismo? Olha só. Então temos aí o futurismo, temos a ideia do futurismo, que diz assim, olha, o futurismo ele foi fundado em 1909, na Itália, por Filippo Tommaso Marinetti. Muito bem. O futurismo, de acordo com seu líder, defende uma arte sintonizada com a beleza da velocidade, as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. Vamos analisar aqui? Olha só. Então, futurismo, o nome já diz, futuro, não é isso? Futuro. O que interessa? O que interessa é o futuro, é a tecnologia, é o novo, não interessa o passado. Por isso o rompimento ali com o clássico, com a cultura greco-latina. Então há essa preocupação. Eles não estão preocupados nem com o passado e nem com o presente, é só com o futuro, com o novo, com a máquina, com a tecnologia, com a velocidade. Então essa arte ela vai estar sintonizada com isso, com essa beleza da velocidade. Vai estar sintonizada com as grandes metrópoles, o novo. Né? Não estão preocupados com o campo e tudo mais, eles estão preocupados com a velocidade, com as máquinas, com a eletricidade, com o novo. Novo na época, estamos no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Então, as multidões agitadas pelo trabalho nas grandes metrópoles, né? O prazer pela revolta, algo assim que é bem impactante nessa escola. Temos mais informações, olha só, falando um pouco mais aí sobre futurismo. Temos mais informações. Aqui, ó. Então, desde 1919, o futurismo torna-se porta-voz oficial do fascismo. Eles vão se juntar ali com Mussolini e tudo mais, ali na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, por causa da aliança que Marinetti cria com Mussolini, com base em pontos em comum, entre o movimento político e artístico, o caráter, olha só, presta atenção, olha só o caráter do futurismo. Ele era antifeminista, ele era antiburguês, característica do futurismo, olha só, o que mais? Ele era antissocialista, ele era antidemocrático, exaltava a bofetada e o soco. Olha só, aí você fica imaginando, bofetada e o soco, exatamente, exatamente. A glorificação da guerra como uma única higiene do mundo, segundo o futurismo. Exatamente, características do futurismo. Olha só, diferente das outras vanguardas, o futurismo assume claramente uma postura política direitista, vindo a esgotar-se na década de 1940. Muito bem, olha só, temos aqui um manifesto. Olha só, vamos analisar então esse manifesto futurista? Observe aí. Fragmentos dos principais manifestos do futurismo. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco, a beleza da velocidade. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. É preciso destruir a sintaxe, dispondo os substantivos ao acaso, como nascem. Deve-se usar o verbo no infinitivo, deve-se abolir o adjetivo, deve-se abolir o advérbio,
Assim como a velocidade aérea multiplicou o nosso conhecimento do mundo, a percepção por analogia torna-se sempre mais natural para o homem. É necessário fundir diretamente o objeto com a imagem que ele evoca, abolir também a pontuação, destruir na literatura o eu, isto é, toda a psicologia. Notaram características aí do futurismo? Exatamente. Abolir na literatura, abolir o verbo, usar ele no infinitivo, abolir o adjetivo, utilizar, valorizar o substantivo. Então vamos analisar. Olha só, observe essa imagem que nós temos aí. Uma tela futurista. Professor, cadê a imagem do carro aí? O senhor falou a respeito que ele valorizava o carro, mas aí nós não temos a imagem do carro. Temos a imagem da velocidade. Se você for imaginar aí a velocidade do carro passando zum, zum. Pena que não tem um barulho. Esse barulhinho que eu fiz aqui ficou bacana, hein? Eu vou fazer de novo. Zum, zum. Agora você olha para a tela, vê se você não vê isso. Exatamente, é o barulho da velocidade. A velocidade é que interessa, não interessa o carro. É valorizar a velocidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Gostaram do barulhinho, né? Daqui a pouco eu faço de novo. Vamos falar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Falei a respeito da velocidade, exaltação da máquina, mostrei as imagens. Agora nós vamos ver um texto de Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, em que o futurismo, a velocidade, a exaltação à máquina, a tecnologia, ele vai utilizar também no seu texto. Não vai fazer tão preciosamente quanto esse barulhinho que eu fiz aqui, mas textualmente é maravilhoso. Observe aí. Ode triunfal, Álvaro de Campos. Ó rodas, ó engrenagens, rrr, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora. Por todas as papilas, fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento, a todos os perfumes de óleos e calores e carvões, desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Notaram a influência do futurismo na literatura? Então, ele exalta a máquina. Olha só, vamos observar aí no texto. Separei alguns trechos para você observar, olha só. Então temos aqui, vamos aqui comigo. Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos, calores de carvão. Então ele quer se transformar em uma máquina, ele está valorizando ali essas características da máquina. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime. Olha só como ele quer ser uma máquina, ele quer se exprimir como um motor, então ser completo como uma máquina. Então ele traz essas características, ele vai exaltar a velocidade, vai exaltar a tecnologia, vai exaltar o novo. Professor, o novo, retomo aqui a ideia, estamos no final do século XIX, início do século XX, criação da eletricidade, criação do automóvel, da criação das aeronaves, dos aviões. Então, tudo é novo. Isso tudo vai influenciar. O futurismo, ele influenciou essas características aí da literatura. Vamos à próxima imagem? Temos a próxima imagem? Temos a próxima imagem, olha só. Então, vamos falar sobre as influências. Exatamente, as influências das vanguardas europeias. Assim como ocorreu nas artes plásticas, olha só, a produção literária modernista brasileira também foi influenciada pelas vanguardas europeias. Na literatura, a influência expressionista é marcada pela subjetividade, que já falamos, a análise minuciosa do subconsciente, o sonho das personagens,
a ideia onírica, né, do sonho em si, o uso de metáforas exageradas e grotescas. O que mais? A linguagem em geral é direta com frases curtas, o estilo abstrato, simbólico, associativo, o uso na poesia de verbos incisivos, neologismos, ou seja, novas palavras, versos independentes do posterior e do anterior. Então nota que utilizava-se uma ideia clássica e as vanguardas elas vieram para mudar a linguagem da literatura. O que mais aí que nós temos? Características do cubismo que podem ser associadas à literatura são o ilogismo, o ilógico, né? A falta de lógica, o absurdo, a linguagem caótica para representar a realidade com imagens multifacetadas, sempre com algum humor, sempre com algum humor. Temos mais? Temos, olha só. Temos aqui, ó, o futurismo. O que ele vai indicar ali na literatura? Por sua vez, ele propunha um projeto literário mais agressivo, né, com o intuito de fazer o leitor reagir saindo da zona de conforto. Algumas de suas propostas, olha só, acabar com a sintaxe. Falei aqui a respeito, né, que ele não vai valorizar ali o verbo, ele vai indicar o verbo vai indicar a valorização do substantivo. Ele vai valorizar o uso do substantivo e abolir o uso de adjetivos, de advérbios e conjunções. O verbo ele vai estar ali no infinitivo. O que mais? Usar versos livres, brancos, sem métrica, sem rima, a linguagem próxima ao coloquial. Rompimento com o clássico, falei aqui, vai romper com o clássico, versos livres, brancos, sem rima. Exatamente, vai eliminar a pontuação. Olha só, notaram aí essa ruptura? Características que vão influenciar muito o modernismo. Tudo isso, essa derrubada aí do clássico. O que mais que nós temos aqui? Olha só, temos aqui uma leitura a respeito do futurismo, um trecho aí do Manifesto Futurista, publicado por Filippo Tommaso Marinetti. Olha só o que ele diz aí nesse trecho. O que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Olha aí, né? Revolta contra o clássico, o novo, a mudança, as grandes cidades, as máquinas, a tecnologia, a eletricidade, as grandes metrópoles, características do futurismo. O que mais que nós temos aí? Tendo a literatura enaltecido até aqui a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o salto mortal, a bofetada e o soco. Olha aí, o enfrentamento. Então, na literatura, eles vão trazer essa característica aqui. Quando ele fala em imobilidade pensativa, ele pode estar falando aqui das regras, né? As regras. O clássico, a literatura clássica, ela vai trazer regras, né? Você tinha que seguir ali a forma, a estrutura do soneto, você tinha que fazer as rimas de certa forma, você tinha que seguir regras para pintura, plano, né? Você tem que fazer o mais real possível a imagem, procurar transpor para as telas o mais próximo possível do real, a imitação do real, a imitação da natureza. Aí a vanguarda ela vem para destruir tudo isso, ter novas perspectivas de visão, novas perspectivas de literatura, novas perspectivas do mundo, de ver o mundo, porque o mundo estava mudando, o mundo era novo, o mundo ele estava a plena velocidade de mudança, com as novas tecnologias, com o mundo, a efervescência do mundo, tendo inclusive a Primeira Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, há toda uma efervescência, uma necessidade de mudança que eles procuravam, tanto ali no futurismo, no cubismo, no surrealismo e em outras, no dadaísmo e em outras mudanças que eles necessitavam para as artes, ok? Muito bem, então a nossa aula de hoje foi sobre as vanguardas culturais europeias.